Vamos lá. O homem e a mulher, que enquanto esposos se unem na relação sexual, entram por isso mesmo no quadro dessa ordem que acertadamente se chama ordem da natureza. Já dissemos no primeiro capítulo que não se deve identificar a ordem da natureza com a ordem biológica. Com efeito, a ordem natural é sobretudo a ordem da existência e do devir, ou seja, a da procriação. A vida conjugal, considerada objetivamente, não é uma simples união de pessoas, mas uma união de pessoas em relação com a procriação. Por isso que nenhuma relação pode ser fechada à vida. Por isso que eu não posso usar uma camisinha. Não posso usar uma camisinha. Interessante que a gente... às vezes é difícil a gente entender isso. Mas a gente não pode. Sabe por que a gente não pode? Porque todo ato precisa ser aberto à vida, mesmo que aquele ato não vai gerar vidas. O ato não vai gerar... Normalmente, no método Billes, eu conheço casais que têm 20 anos de método Billes e que foi fazendo o seu planejamento de filhos. É possível. É possível. Mas nunca fechasse a vida. Na continuação diz assim: o amor conjugal recíproco exige a união das pessoas, mas esta não se identifica com a união no ato sexual. Este não alcança o nível pessoal senão no momento em que, na consciência e na vontade dos sujeitos, vai acompanhado desse estado geral, criado no momento de contrair o matrimônio e destinado a durar por todo o tempo em que as relações conjugais são possíveis. Posso ser pai, posso ser mãe. Essa atitude é tão importante e decisiva que sem ela não pode ser realizada a ordem das pessoas nas relações conjugais. Quando ela falta, em vez da verdadeira união das pessoas, só se dá uma união completamente despojada do pleno valor personalista. Tirando as conclusões que se impõem, seria preciso dizer que essa união seria fundada unicamente nos valores do sexo e não na afirmação da pessoa. Então, ato sexual que perca o sentido procriativo é somente um momento aonde a gente está buscando o prazer pelo prazer. A questão dessa ditadura que está tão presente na nossa sociedade, a ditadura do hedonismo. O que é o hedonismo? Vocês sabem o que é o hedonismo? Alguém sabe o que é o hedonismo? O que é o hedonismo? O hedonismo é o prazer pelo prazer. O prazer pelo prazer. Então, um exemplo. Eu só faço algo que eu vou sentir prazer. Mulheres, quantas vezes vocês vão ter que ter ato conjugal com o esposo de vocês sem ter vontade? É um débito. É um débito do ato conjugal. Faz parte da vida conjugal. Não existe. Entenda, o casamento, ele é amizade. Vocês precisam crescer na capacidade de querer, de reciprocidade, querer estar com o outro. Amizade, por isso que um relacionamento bom começa com uma boa amizade. É o que a gente ensina para os jovens. É preciso ser amigo, em primeiro lugar. Você não é alguém desconhecido, que só se encontra para ter relação. A amizade, eu gosto de estar com o outro, eu gosto de escutar o outro. A presença do outro faz bem para mim. E, ao mesmo tempo, a vida conjugal. A amizade, a mulher, muitas vezes, para ela, essa questão da amizade emocional é muito presente. Mas, para o homem, a dimensão sexual é muito importante. Então, aprender isso. Aprender isso. Essa relação que precisa estar sempre presente. Caminhando já para a conclusão. Deixa eu pegar aqui uma parte que seria fundamental a gente partilhar. Partilhe com a pessoa que está do seu lado, antes de eu entrar nessa última parte, o que você entendeu até agora, tá certo? Dessa formação. Partilhe com a pessoa do seu lado. Com a pessoa do seu lado não, com o seu futuro esposo, né?
Faltam quantos minutos? 5. Vou concluir. Partilhou com a pessoa. Tá vendo que eu estou promovendo a DR? Estou ajudando vocês. Depois me agradeçam. Olha aí, ó. Não, olha aí. Até discutir relação é importante. Vamos lá. Alguém gostaria de fazer algum comentário do que eu estou falando aqui? Um comentário? Pode falar. Gostaria de partilhar um textinho. Na verdade, é uma vivência que eu estou dizendo, né? Posso? Pode vir. É um pouquinho longo, eu acho. Posso colocar você no canal que está sendo gravado ali? Tem algum problema? Beleza, tranquilo. Já pedindo uma permissão, né? Com licença, gente. Porque foi muito importante que ele colocou aqui pra gente. Eu vim de grandes relacionamentos. Eu tive só 3 relacionamentos na minha vida, estou no terceiro, mais significativo, graças a Deus. Mas eu vivi uma vida bem pautada no mundo, né, por assim dizer. E ao conhecer essa moça, ela me lançou um desafio interessante. No nosso segundo encontro, ela disse: eu vivo a castidade. Eu tenho 33 anos, eu nunca tive problema nessa parte de relacionamento, no sentido de respeitar, de ter relacionamentos saudáveis. Mas isso ficou na minha cabeça de caramba. Foi interessante porque nesse dia eu escutei ela falando e eu fiquei tão dentro da minha cabeça, pensando assim: o que é isso mesmo? Que ela foi dizendo, emocionado, chorando, falando, e eu dentro da minha cabeça assim: como é que vive a castidade? Quer dizer que e pensando, segundo ela, a gente funcionou porque eu não entendi nada daquele dia. Mas foi muito, sendo mais sucinto. Eu comprei o desafio, na época para mim eu chamava de desafio, mas foi algo determinante. Não só para o nosso relacionamento, mas para mim como pessoa. Eu observei que nós vivemos essa realidade hoje da castidade, e eu colhi frutos muito ricos, muito fartos, pois ressignificou todas as relações que eu já tive. Eu usava a ferramenta sexual como uma compensação de más condutas. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de servir, né? Eu sou muito firme e tal, mas gosto mais de servir do que de ser servido, né? Então, eu vivi relacionamentos em que isso aqui tá legal, mas o relacionamento sexual era bom. Então, isso trazia muita coisa ruim mesmo para mim, que era invisível. Porque eu deixava passar, botava debaixo do pano. E viver isso que o padre falou, eu sei que é um desafio, né? Somos jovens aqui, é bem desafiador, mas eu queria complementar e fortificar esse pedido que ele está fazendo a vocês. Em alguns casos aqui as pessoas já moram juntas. Até o matrimônio, eu quero colaborar dizendo que tentem, façam. É muito recompensador, né? Porque você se enxerga mais o outro, a sua comunicação melhora, você vive pautado no que de fato significa alguma coisa. Então, assim, as comunicações melhoram, as risadas melhoram, que a gente, quando o dia está ruim, a gente só dorme com o dia resolvido, né? Não que a gente faça isso, mas assim,
as realidades de quem né, do homem juntos, os problemas não ficam para outro momento, porque não existe a compensação daquilo. Aquilo vai ter que ser resolvido. E a oração fica bem mais forte também. Eu vivia um caminho, fui de obra longa e tudo mais, mas há muito tempo atrás ela me trouxe, e isso também tem sido muito recompensador. Então, só para finalizar, eu acho que escutem o que o padre falou sobre esse, não quero chamar de desafio, mas essa dica de ouro, vai valer muito a pena e eu espero que vocês consigam. Tá? Isso que ele falou, na verdade, ele está adquirindo uma virtude. A namorada dele, a noiva dele está fazendo com que ele adquira uma virtude que se chama a virtude da continência. Isso é a virtude da continência. A castidade só é possível se a gente adquire a continência. O homem aprende a lidar com seus afetos. Os dois, né, evidentemente, mas isso no homem é muito mais intenso. Então, finalizando, né, porque eu sei que tem outra pregação depois, eu queria dizer uma coisa para vocês aqui, finalizar com as palavras do Papa Ratzinger, do Wojtyła, né, Amor e Responsabilidade. Adquiram mesmo, viu, esse livro. O Papa vai falar, que coisa interessante, sobre orgasmo. Poxa, mas o pessoal não diz aí no mundo que a Igreja Católica não gosta de falar de sexualidade? O pessoal diz assim, né? Pô, a Igreja Católica não gosta de falar dessas coisas, não. A Igreja Católica sabe muito bem a sacralidade da sexualidade. O que ela não concorda é essa mentalidade difusa no mundo que as pessoas vivem a sexualidade de modo desordenado. Mas vejam as palavras do Papa. Que coisa lindíssima. Vejam para ele explicando o que é o orgasmo, como ele deve acontecer na relação do casal. Diz assim: vistas nestas perspectivas, as relações sexuais dependem da decisão do homem. Mas como esta decisão é provocada pela excitação sexual, que pode não encontrar um estado análogo na mulher, surge aqui um problema de natureza prática que tem grande importância, quer do ponto de vista médico, quer moral. A moral sexual conjugal deve examinar cuidadosamente certos fatos muito conhecidos na sexologia médica. Definimos o amor como uma tendência para o verdadeiro bem de outra pessoa. Isso é o amor. Tendência para o verdadeiro bem de outra pessoa. E, por conseguinte, como uma antítese do egoísmo. Como no matrimônio, preste atenção, como no matrimônio o homem e a mulher se unem também no campo das relações sexuais, é necessário que procure este bem também neste campo. Do ponto de vista do amor da pessoa e do altruísmo, você sabe que a palavra altruísmo, uma pessoa altruísta, alguém já escutou isso? Quem é uma pessoa altruísta? É alguém que se oferta, que renuncia em vista do outro. O altruísta é isso. Alguém que renuncia em vista do outro. Veja, diz assim: do ponto de vista do amor da pessoa e do altruísmo, é preciso exigir que no ato sexual, presta atenção, homens, no ato sexual, o homem não seja o único a atingir o ponto culminante da excitação sexual e que este se produza com a participação da mulher e não à sua custa. O Papa diz que esse é um homem virtuoso. O homem que não só pensa em si mesmo. Porque o homem, de fato, vai ter rapidamente a ejaculação. Mas quando ele entende que a mulher dele precisa ser preparada para o ato sexual, ele vai viver o altruísmo. Esse momento não é meu, esse momento é nosso. Vocês veem como a igreja é bela, né? A igreja fala sobre tudo, mas fala tudo segundo a verdade, não para agradar. Casamento não é para a gente ficar buscando vários orgasmos, não é isso que o Papa está falando. O Papa está falando que no ato conjugal, aquele momento que é belíssimo, aquele momento que deve fazer parte da vida do casal, os dois precisam agir de modo que aquele momento seja prazeroso para os dois, não um momento egoísta. Um momento onde alguém se satisfaz
em detrimento do outro. Então, queridos irmãos, aprofundem, né? Aprofundem o que a igreja diz. Vocês estão se preparando, que bom. A gente fica muito feliz de ver casais que estão voltando para a igreja, né? Vocês estavam juntos, estavam casados no civil ou juntos, agora vão receber a bênção de Deus, chancelar o amor de vocês, que coisa maravilhosa. Mas queiram, e aqui finalizo, cuidado para que esse momento não se reduza ao sacramento recebido e depois vocês não permaneçam nesse caminho de conversão. Na nossa vida é sempre isso. Vocês sabem o que significa a palavra conversão? Metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. E mudar a nossa mentalidade não é fácil. Principalmente a nossa mentalidade que foi tão ferida pelo mundo. Podemos rezar? Rapidinho. Vamos ficar em pé?